Povo abençoado do Brasil, 7 de setembro vai ser quente demais. Não restam dúvidas que Moraes precisa sair. Você que luta pela liberdade e pela justiça. Há muito tempo a democracia brasileira anda mal das pernas. A gente sabe disso. O que a gente não sabia era apenas como era executada toda essa atrocidade. A coragem é a primeira das qualidades humanas, porque ela garante todas as outras. Essa é a primeira vez que nós temos uma real possibilidade de reverter a situação. Pela nossa liberdade. Tem rasgado a nossa Constituição, ferido a nossa liberdade e tentado nos calar a qualquer custo. Queremos a Constituição de volta. Você que não aguenta mais tanta tirania, tantos desmandos. Queremos viver em um país democrático. Não podemos nos curvar para aqueles que, sob o manto da democracia, instalaram uma ditadura no Brasil. Fora Moraes. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 28 de agosto de 2024. São 9 horas e 30 minutos. A ilusão de empoderamento dos bolsonaristas após a mídia que os criticava ter se aliado a eles os levou a convocar a manifestação que acabam de descobrir que é ilegal, ou aos poucos estão descobrindo. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Muito bem, Malafaia marcou o ato pró-impeachment de Moraes na Avenida Paulista cerca de 2 dias, exatos 2 dias depois da reportagem da Folha de São Paulo, que foi publicada na noite do dia 13 de agosto. Já no dia 15, 48 horas depois, o Malafaia marcou um ato pró-impeachment de Alexandre de Moraes na Avenida Paulista. Sem saber nada, sem ouvir ninguém, o que aconteceu soa muito claramente como alguma coisa orquestrada. O jornal publica a matéria num dia, uma matéria que todos os juristas consultados, inclusive juristas de direita, inclusive próximos até ao bolsonarismo, como o Ives Gandra Martins, dizerem que não havia nada de irregular naquilo que a Folha de São Paulo noticiou. 2 dias depois, 48 horas, na verdade não foi nem 48 horas, foi 24 horas depois, porque a matéria saiu no fim da noite de terça-feira, dia 13 de agosto. E na quarta-feira, no dia 14, já sai a notícia de que haveria a manifestação no 7 de setembro. Isso não acontece do dia para a noite. Bom, o Eduardo Bolsonaro, em seguida, alguns dias depois, diz que é o protesto dos corajosos e, como você vê, há, ou está deixando de haver, muita aposta nessa manifestação, ao ponto de chegarem a cometer crimes antes mesmo de a manifestação ocorrer. O Bolsonaro vai ao ato, diz ele à imprensa, e ao ato que pediria o impeachment e a prisão de Alexandre de Moraes, diz o Malafaia. Veja, por causa de matérias que 9 entre 10 juristas dizem que não aponta nada contra Moraes, queriam não só o impeachment, mas a prisão dele, prisão de um ministro do STF, por tomar uma decisão que está totalmente dentro do escopo das suas autonomias, né, da sua competência. Agora o pau vai torar, diz Malafaia, sobre o ato contra Moraes, uma coisa extremamente agressiva, fundada na crença de que o apoio da Folha de São Paulo ao bolsonarismo e do jornal Estado de São Paulo também ao bolsonarismo seria suficiente para intimidar o Supremo Tribunal Federal. Porque, na verdade, o jornal Estado de São Paulo, ele está junto com a Folha de São Paulo bancando tudo isso. E esses dois grandes jornais bancando isso, dizendo que o Alexandre de Moraes não poderia abrir inquérito por conta dessas mensagens, deu uma sensação de poder para essa gente.
Veja que o jornal Estado de São Paulo publica hoje uma matéria cheia de chororô, porque o STF, o Alexandre de Moraes, a Procuradoria-Geral da República não se curvaram e, pelo contrário, foram para cima deles. O editorial Alexandre de Moraes ataca de novo, uma espécie de chororô diante do fato de que o Alexandre de Moraes, além de não se intimidar, ainda por cima criou um inquérito para investigar o surgimento de tudo isso. O Alexandre de Moraes começa a reagir com muita força. Ele liga o vazamento das mensagens sobre a atuação fora do rito a uma organização criminosa para fechar o STF e coloca o jornal Folha de São Paulo no mesmo balaio. E é por isso que Folha e Estadão estão agindo com muita fúria contra o ministro e fazendo com que esses bolsonaristas se sintam empoderados. Porém, o Alexandre de Moraes continua agindo muito fortemente. A campanha de Marçal, inclusive, chegou a estudar a presença no ato de 7 de setembro com Bolsonaro, não é, para tentar lacrar em plena capital paulista. Imagina, se ele no palanque do Bolsonaro, seria a eleição dele para prefeito? Não necessariamente, porque a quantidade grande de bolsonaristas que tem aqui não foi suficiente para em 2022 dar vitória para Bolsonaro na eleição. Bolsonaro perdeu de Lula na capital paulista, não é? E aí o Moraes manda bloquear a rede social do Marcos Duval, continua agindo como se nada tivesse acontecido. A Polícia Federal fez na semana passada operação contra influenciadores e empresários pelo bloqueio em rodovia para impedir os eleitores do Lula, bloqueios de rodovia para contestar a vitória do Lula, não é? E continua agindo como se nada tivesse acontecido. O Barroso, inclusive, negou pedido para afastar Moraes dessa investigação sobre o vazamento de mensagens de assessores. E o Moraes, inclusive, ontem mesmo tomou outra medida dura contra a Folha de São Paulo, proibindo o jornal de entrevistar o ex-assessor de Bolsonaro, Felipe Martins, que ficou trancado 6 meses e que está sendo investigado. STF, Moraes, Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal não estão dando nem bola para as ameaças. A crença do bolsonarismo na força desse ato era tão grande que eles tentaram chantagear o STF. Matéria publicada ontem à noite, na verdade ontem pela manhã, não é, no jornal o Globo, diz que os bolsonaristas ofereceram ao Supremo a chance de não serem confrontados pelo ato 7 de setembro. O ato 7 de setembro seria cancelado se o Moraes, por exemplo, arquivasse o inquérito das joias, que é um inquérito que dá 39 anos de prisão para o Bolsonaro se tudo o que está previsto ali for atendido que está no indiciamento da Polícia Federal, for atendido pelo Procurador-Geral da República e pelo STF. É uma tentativa clara de intimidação, de chantagem e até de suborno, né? Essa tentativa do bolsonarismo de conseguir uma vantagem em troca do cancelamento da manifestação contra o Moraes se equilibra entre a extorsão e entre a chantagem, não é? Entre a extorsão e entre o suborno. A extorsão, chantagem, ou você cancela ou a gente faz a manifestação contra você. E o suborno, a vantagem de ele não ter a manifestação contra ele se fizer aquilo que eles querem. Então, é suborno, é chantagem, é ilegal. Diante disso, o mesmo jornal o Globo agora
analisa que o Bolsonaro avalia desistir da ida ao ato pró-impeachment de Moraes. O ex-presidente sinalizou a aliados que podem não comparecer à manifestação na Avenida Paulista, e ele passou a rever a ida a esse evento, convocada pelo Malafaia, e o Bolsonaro mostrou a aliados que avalia essa possibilidade. Os filhos dele também relataram a pessoas próximas que a ida do pai ao ato não está confirmada mais, porque já estava confirmada, porque o Bolsonaro atendeu apelos para ele não ir para o evento, e o principal argumento é o tom agressivo que o Malafaia e os outros aí, você viu, né, no vídeo, estão imprimindo, estão fazendo ameaças, estão pedindo a prisão do magistrado por algo que eles sabem que o STF não vai dar a menor bola. E se eles forem para Avenida Paulista, aqui em São Paulo, pedir prisão de Alexandre de Moraes, pedir impeachment do Alexandre de Moraes, a possibilidade de eles acelerar, de alguns inclusive serem até processados, quem sabe até presos, e o Bolsonaro ter a prisão preventiva pedida se estiver nesse evento. Agora, veja que a coisa ficou tão feia que o Ricardo Nunes, o candidato de Bolsonaro a prefeito de São Paulo, já desconversa, fala em questão de agenda e desconversa sobre ir ao 7 de setembro. Por quê, minha amiga, meu amigo? Porque essa manifestação provavelmente não vai ocorrer. Está aí precificado que a manifestação toda vai ser cancelada se o Bolsonaro não estiver lá, porque essas pessoas foram à manifestação de 25 de fevereiro na Avenida Paulista por vários motivos. Primeiro, que foi montado um esquema de transporte muito grande e tal, mas a atração era o Bolsonaro. E o Bolsonaro está num momento de decadência. O Pablo Marçal, simplesmente aqui em São Paulo, está desmontando o Bolsonaro na capital paulista, está desmontando o apoio do Bolsonaro ao Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, e sem Bolsonaro não tem manifestação. E se eles quiserem pagar para ver, tudo bem, mas a notícia mostra, a notícia do Globo, e já a conduta assertiva do Moraes e do STF de não recuar um milímetro e ainda avançar mais, mostra para eles que eles vão correr um risco muito grande fazendo uma manifestação para agredir um ministro do Supremo que, na verdade, recebeu o apoio de todo o tribunal e ainda da Procuradoria-Geral da República, e isso pode fazer, basicamente, com que o bolsonarismo se veja extremamente acuado e não leve a cabo essa manifestação, que é muito grave. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.